Bom, pessoal, boa noite. Confesso que já estou sentindo falta das nossas aulas, principalmente pela interação do grupo, da turma, né? É sempre muito interessante quando os alunos trocam as informações ou trazem as informações do dia a dia, independente da área hoje que vocês atuam, a maior parte deve estar com o sistema mais parado ou de um jeito que nunca trabalhou antes, né? Assim como nós, é um desafio muito grande, mas o bom é que a gente consegue manter aí a atualização das informações e a maior parte dos conteúdos são trabalhados dessa forma, né? Então hoje, o que que eu preparei para vocês? Hoje eu preparei uma aula que vai dar um parâmetro e algumas informações a respeito dos adubos potássicos e fosfatados. Então a gente vai entender um pouquinho sobre eles, né? Fazer uma caracterização geral a respeito da sua parte, o Brasil como fonte desses fertilizantes e como eles são hoje comercializados em a maior parte deles ou em formulados, né, como a gente viu na última aula, ou em, em adubações independentes, a gente vai fazer um parâmetro geral, tá? Mas, bom, novamente eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aproveitem esse momento. Podem chamar no grupo, vamos tentar interagir no grupo, porque a dúvida pode ser uma discussão boa durante a aula, em que a gente vai conseguir esclarecer certos conceitos que às vezes é uma pequena dúvida. E quando a gente consegue conversar sobre ela, fica esclarecedor, tá? Então, essa primeira imagem, quando a gente olha, imagina a gente se depara com uma situação dessa no campo, numa cultura de milho. A primeira coisa que vem à nossa cabeça é assim, opa, eu acho que esse milho aí pode ter tido algum problema aí, ou a semente caiu muito profunda, ou tem uma área de compactação, ou eu tenho N motivos aí, né, nematóide, área que eu posso ter problema, mancha de solo, não caiu adubo, enfim, pessoal, isso daí é uma ilustração da Embrapa Cerrados, fala exatamente sobre a deficiência do fósforo no solo de cerrado. Bom, o fósforo, vocês sabem, a gente já falou N vezes isso e já falou durante 2 anos com vocês a respeito da limitação dos solos brasileiros. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Queria aproveitar e agradecer, né, o material que eu estou utilizando hoje, é um material que eu peguei da Exalc, então mérito aí a alguns professores, como o professor Otto, o professor Pavinato, eles são professores da Exalc, eu tenho alguns materiais deles, então eu peguei um material das aulas para poder trazer para vocês o melhor, o que há de melhor em relação à área para estudo. E aqui, ó, eu trouxe também, né, no caso, a fonte da AND, que são Agência Nacional dos Defensivos Agrícolas, a ANDA, que fala o quê? Ó? A participação do produto nacional do mercado brasileiro cai desde os anos 90. O que significa isso, pessoal? Que as fontes nitrogenadas, fosfatadas e potássicas no Brasil, elas caíram 71% no fato do nitrogenado, 81% fosfatado e 6% potássica. Quer dizer o quê? Que nós somos um país extremamente dependente das fontes externas. O que isso implica hoje o dólar nas alturas, explodindo por conta da nossa economia, está sendo afetada por várias questões econômicas, políticas e hoje sanitárias. A gente depende do, do desenvolvimento, depende da aquisição dessas matérias-primas. Então a gente tem que esses quadrinhos em verde, eles são os que é nacional, e os quadrinhos em rosa é o que é importado, quer dizer, poxa, a quantidade aí que a gente vai ter de produto para matéria-prima dos fertilizantes importada é muito grande, o que encarece muito. Novamente falando, eu repito, a gente tem um custo de produção em cima dos defensivos agrícolas em torno de 35 a 40% do custo produtivo da área. Então, realmente chama muita atenção. Aí aqui, ó, uma fonte
a Vale, né, junto com o Departamento Nacional de Produção de Minérios, vai ter o que aí? São as reservas de rocha fosfática em operação. Então a gente tem que os estados que possuem o depósito são esse em rosa. Então, ó, por exemplo, o nome, no caso a cidade, Arraias no Tocantins, Catalão, Ouvidor em Goiás, Pato de Minas, Lagamar em Minas Gerais. A Vale e a Galvani, por exemplo, são os que exploram essas rochas, então são as mineradoras. Então, assim, a gente fala do adubo, fala da planta, fala da necessidade, mas muitas vezes não sabe de onde vem, né, essa matéria-prima. E essa matéria-prima vai ser de rocha. Lembra da aula de geologia? Nós falávamos, né, sobre as rochas sedimentares, as rochas ígneas ou metamórficas ou magmáticas e as metamórficas. Pois bem, a importância do conhecimento disso também está relacionado à área de mineração. Então, essas reservas que são exploradas, no caso das rochas fosfáticas, no Brasil são essas. E tem as reservas ou não, mas a gente ainda depende muito do quê? Do externo. E de onde vem? Então, essa produção das rochas e os maiores, então, que vão ser os exportadores de rocha para o Brasil, a gente vai ter a Rússia, os Estados Unidos e a China como os maiores, né? Tem participação da Austrália, tem participação do Marrocos também, desculpe, o Marrocos é grande participante, tem outros participantes, mas a Rússia, a China, o Marrocos e os Estados Unidos são os maiores. Então é de lá que vem os fornecedores, a matéria-prima para a produção dos fertilizantes. E aí, caindo para nossa área, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o desafio agronômico. E por que o desafio agronômico? Primeiro, que nós temos um grande problema do fósforo nos nossos solos brasileiros. Vocês sabem disso. Como eu sempre falo para vocês, a gente tem um problema sério com relação à complexação, fixação do fósforo nos solos, principalmente em que temos uma argila, aquela argila conhecida argila 1 para 1, né? Aquela argila que não é uma argila que possui 2 tetraedros de sílica e 1 octaedro de alumínio. Então a gente tem esse problema de fixação. E por que essa fixação? Primeiro, a gente tem solos muito ricos em óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, que vão dar origem a essas argilas. Segundo, as nossas plantas, elas não têm a capacidade de absorção total do fósforo quando ele entra em solução. Então, ela vai fazer a absorção e o resto vai fixar. E aí é o grande desafio. Então, o material de origem, a formação desse solo está relacionado com a fixação, por causa exatamente dessas características das argilas, né? Os solos ricos, muito ácidos, com complexação, e a gente vai ter esse problema, então, da fixação do fósforo, sendo um grande problema de fertilidade no Brasil, porque o fósforo ele é um macronutriente primário. O que significa um macronutriente primário? Significa aquele nutriente que a planta vai precisar em maiores quantidades. Vamos parar para pensar aqui, ó, o N, o P e o K, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, são os primários. A gente tem os outros, como cálcio, magnésio e enxofre, como sendo macronutrientes secundários, né? Mas então tem os macroprimários e os macrosecundários. E essa faixa vermelha, então, que a gente vai ter, é exatamente esses países que apresentam essas limitações com relação à fixação e o poder de fixação do fósforo. Vejam que é em região, geralmente, né, não é regra, mas em regiões tropicais e mais para a nossa região que está relacionado aos processos de formação das rochas. Se vocês analisarem, principalmente aqui a região do Brasil e aqui da África, né, do continente africano, se vocês pensarem que um era encaixado no outro, eles tinham essa mesma característica, né? E quando teve a divisão dos continentes a partir dos processos geológicos e a separação, isso pode ter tido influência também, mas as rochas são as mesmas. E aí, vamos lá, vamos tentar entender o que vai acontecer com esse fósforo, né? O fósforo, vamos pensar que a gente vai fazer uma implantação na cultura. Então, a gente vai colocar um adubo ou um fertilizante. Esse fósforo ele vai entrar no solo, né, via suco de plantio ou fosfatagem, que seria como se fosse um calcário, mas é um fosfato de rocha que você pode aplicar no solo e ele tem liberação lenta.
Mas vamos pensar aí, eu pus o adubo, o meu adubo, ele entrou em solução de solo. Esse solução de solo é o que a planta pode absorver, pessoal. A única forma da planta absorver é via solução de solo. Só que aí, eu tenho uma quantidade X de fósforo no solo, na minha solução. Parte a planta vai absorver e parte pode perder na erosão. Lembra que a gente fala da erosão no manejo de conservação? Eu posso perder, então, fósforo por erosão. Além disso, eu vou ter aquele problema sério em relação a lábio ou não lábio. O que significa P lábio e P não lábio? O P lábio vai ser aquele P que ele pode voltar para a solução de solo ou ele pode ficar preso na fase sólida, nas argilas. Então, a gente tem esse grande problema do fósforo, tá? Uma exemplificação. E aí, com relação às rochas, agora são 3 tipos de rochas aí que a gente vai ter, que são as ígneas, né, ou magmáticas. Ela pode ter a formação a partir das apatitas, então a gente tem os minerais de apatita nessas rochas, a apatita é rica em fósforo. Fósforo não, fosfato, né? As sedimentares, então, a gente vai ter as fosforitas, né, os fosfatos reativos, e as metamórficas, que vai ser a modificação. Então, também é uma fosforita. Então, a gente tem 2 tipos de processos na formação das fosforitas. É um exemplo aí das rochas. E aí, lembrando então um pouco do processo de extração desse fósforo para fabricação então do MAP, do DAP, do super simples, do super triplo, dos nitrofosfatos, termofosfatos, como que a gente vai fazer? A rocha fosfatada, ela vai ter a queima, ou ela pode ter um tratamento térmico, com um ácido nítrico ou um ácido sulfúrico. Lembrando que quando a gente fala da produção do super triplo, do MAP, do DAP, essa via de ácido sulfúrico em excesso, que eu forneço o ácido fosfórico, eu vou produzir também como subproduto o gesso, tá, pessoal? É nessa rota, então, que a gente vai ter a produção do gesso. E aqui também, tá? No ataque da rocha fosfatada com o ácido sulfúrico. E aí, a gente vai ter, então, a partir, né, do ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o que a gente vai ter? A gente vai ter a produção da amônia. E é por isso que no MAP e no DAP, que é o monofosfato amônico, eu vou ter o quê? Nitrogênio, certo? Então, a gente tem nitrogênio aqui porque tem a produção da amônia. Beleza, então a gente vai ter a formação do super triplo, super simples e a característica deles. Então, o MAP, por exemplo, ele gira em torno aí de 11% do nitrogênio, 60% do P2O5. O DAP, 17% do nitrogênio, 47% do P2O5. Super triplo, 40, 41 a 45% de P2O5. Isso daí, pessoal, ó, varia, tá? De fabricante para fabricante. Mas é para vocês entenderem como é feito o adubo fosfatado. Fala assim, mas e o fosfato, a fosfatagem? A gente vai falar uma coisa mais para frente. Ó, com relação à interpretação da análise de solo, a gente vai ter, no estado de São Paulo, via Boletim 100, o método da resina, certo? Então, como que é o método da resina? Ele vai tirar isso, quando a gente foi lá no laboratório, né, de análise da Nutriceller, a gente viu que a resina ela extrai vários, ela não só extrai apenas o fósforo, sai várias outras questões na resina aí. E aí a gente tem o quê? Que 10 miligramas de decímetro cúbico ou ppm de fósforo na análise, eu vou ter 46 quilos de P2O5 na camada de 0 a 20. Claro que isso vai ser dependente de pH, certo? Se o meu pH tiver corrigido. Se eu não tiver com o pH corrigido, isso daí pode cair para 12, 15 quilos, que vou ter um aproveitamento de 30% apenas disso, certo? Então aí, ó, para eu obter uma produção relativa, vamos pôr uma produção de 100% ali, médio a alto, eu vou ter para florestal de 6 a 8 miligramas por decímetro cúbico, de P-resina para perenes e anuais de 13 a 30. Isso daí é fácil obter na análise de solo? Muitas vezes não, é o que eu falei. Muitas vezes esses valores vão estar na análise, mas a gente não tem pH para isso. Então, o pH é extremamente dependente.
E aí, essa relação que existe. Então, a gente tem um grande reservatório no solo de fósforo, e a maior parte dele é o quê? É aquele fixado. Professora, mas como que eu faço para extrair, então, esse reservatório de fósforo do solo? De que forma eu consigo fazer? São por rotação de culturas, então eu utilizar a raiz e reciclar o nutriente a partir de matéria orgânica, a partir de cobertura vegetal, e também micorrizas. As micorrizas conseguem extrair esse fósforo não lábil da parte sólida. E aí, a fosfatagem, que seria um corretivo do solo antes do plantio, e ele é liberação lenta, qual que é a ideia aqui que eu trouxe para vocês da história toda? Vamos pensar num sistema radicular sem a fosfatagem com fósforo muito baixo, menor que 15 miligramas por decímetro cúbico. Sabe-se que o fósforo ele precisa estar próximo à raiz para ele ser absorvido. Se eu tenho fósforo distribuído fora daquela zona de raiz, que não é, no caso, adubação em suco, vamos pensar. Quando eu faço adubação em suco com formulado, um super triplo, um MAP, por exemplo, um super simples, eu vou colocar naquela linha. Então, a minha raiz ela vai ter exploração do fósforo somente ali. Se eu faço uma fosfatagem, né, com fosfato de rocha, um fosfato reativo que existe no mercado, ela consegue explorar um pouco mais a raiz fora daquela casinha, né, da caixinha. Então, ela vai em busca dos nutrientes de melhor forma. Como consequência, ela vai ter maior acesso à água, mais resistente a pragas de solo, porque o sistema radicular é maior, consegue ter maior absorção. E ao longo prazo, a gente tem grandes problemas climáticos relacionados hoje, né, o sistema radicular, a gente vai ter melhor o quê? Resistência a veranicos e maior produtividade, consequentemente. E a adubação localizada, né? Quais são as fontes de P2O5? Geralmente, na etiqueta do adubo, ela vai vir solúvel no quê? No citrato de amônio mais a água. Então, esse citrato de amônio, ele vai ser o quê? Ele vai ser exatamente, além da água, vai ser onde a gente tem aquela questão das raízes, né? Da emissão das raízes em relação à parte da liberação desse fósforo. Então, a gente vai ter o super simples, super triplo, o MAP, o DAP, geralmente em forma granulada, e a dose vai ser de acordo com a recomendação e da sua análise de solo. Então, o adubo ideal para agronomia é aquele que tem alta eficiência, solubilidade, efeitos secundários. O que seriam esses efeitos secundários? Seriam alguns efeitos que eu tendo esse adubo, além da minha nutrição de plantas, eu consegui garantias de sobrevivências às adversidades, aumento em sistema radicular e etc. E de fácil aplicação. De nada adianta eu ter um adubo milagroso e na hora de fazer a aplicação ele ser muito difícil para o produtor. Para a indústria, ele tem que ter uma tecnologia simples, um baixo custo, a matéria-prima nacional, a gente viu que é um desafio, e o uso com fórmulas, porque assim eu consigo otimizar e o transporte fica mais fácil. E para a economia, que ele tenha baixo custo, a relação produto-insumo e alta concentração, para eu conseguir ter volume e ter aonde armazenar também na minha propriedade. Então, esse seria o considerado adubo ideal. Com relação à parte do fósforo, eu paro por aqui e a gente vai entrar na área da parte do potássio.